Fala, gente! Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos muito bem. Satisfação estar aqui com vocês para a gente ter esse momento de aula aqui, né? Enfim, gente, hoje o material que eu preparei para conversarmos, o assunto que eu preparei para ser assunto da nossa aula, né, ser objeto da nossa aula, nosso debate, nosso estudo, é o assunto da improbidade administrativa. Um assunto atual, sempre atual, né, que a gente costuma ver no noticiário, costuma ver nos debates, nas reportagens, costuma ver em discussões de internet, e que é relevante, segue sendo relevante, que sofreu significativa mudança nos últimos tempos, né? Gente, quando a gente pensa em improbidade administrativa, né, ou melhor, improbidade, vamos pensar em probidade administrativa. A probidade nos remete à noção geral de honestidade, de boa-fé, de ética no trato da coisa pública, né? É um conceito de difícil sistematização, né? São palavras às vezes um pouco subjetivas, mas a probidade então nos traz esse significado, a necessidade de tratar com honestidade as coisas públicas, o negócio público. Esse que é o intuito, né? E a lei de improbidade administrativa nada mais é do que o diploma legal que veio a atender ao comando constitucional de garantir a moralidade administrativa, né? Um dos princípios que a gente estudou anteriormente, a moralidade, está lá no caput do artigo 37, também aponta para esse mesmo caminho, o dever de agir com honestidade, o dever de agir com boa-fé, o dever de agir com lisura. Tá bem, gente? Sobre os termos, os fundamentos jurídicos da temática da improbidade administrativa, eu separei alguns para a gente conversar. O primeiro deles seria, obviamente, os próprios princípios administrativos, né? Vamos lembrar aqui do LIMP, os princípios estabelecidos no caput do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos eles, de alguma forma, são concretizados também pela lei de improbidade administrativa, né? Especialmente o princípio da moralidade, mas todos os demais também são. Então esse é o nosso primeiro fundamento constitucional, que eu diria básico, né, para a gente compreender o porquê existe essa lei. O segundo fundamento, a gente pode trazer à tona aqui o artigo 37, o parágrafo 4º do artigo 37 lá da Constituição, que justamente indica as consequências para a prática de um ato de improbidade e aponta a necessidade de haver uma legislação infraconstitucional para tratar da matéria. Ou seja, o Constituinte, em 88, disciplinou esse assunto, lá no parágrafo 4º, mas ao mesmo tempo disse, é necessário que em algum momento seja debatido no plano infraconstitucional e seja dado um regramento mais robusto, mais completo. É justamente isso que a lei de improbidade então vem cumprir, vem atender o comando lá do parágrafo 4º do artigo 37. Mudando agora o capítulo da Constituição Federal, a gente pode ainda trazer a título de fundamento jurídico para a lei de improbidade administrativa o que está previsto no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que trata ali de direitos políticos, direitos eleitorais, e nos aponta o fato de que a improbidade administrativa pode se tornar uma hipótese de ineligibilidade ou de suspensão dos direitos políticos, né? Isso aí é previsto tanto no parágrafo 9º do artigo 14, quanto no artigo 15, inciso 5. Ou seja, em dois dispositivos diferentes lá no capítulo que regramenta os direitos políticos, a improbidade é trazida como uma informação da mais alta relevância. Então, gente, vamos parar para fazer uma breve reflexão, né? Num contexto de democracia, talvez os direitos políticos sejam aqueles que mais materializam a liberdade, a autonomia, a capacidade de escolha que um indivíduo tem, seja para votar, seja para ser votado, para participar ativo ou passivamente do pleito eleitoral, enfim, para participar dessa vida política, né, desse debate político. Isso aí é essencial para a perspectiva democrática que a gente tenta construir no nosso modelo de Estado. Isso é uma coisa, mas do outro lado, a improbidade administrativa é tão importante, um assunto tão caro, tão prestigiado pela nossa Constituição, que o Constituinte foi lá e disse, olha, se houver improbidade, né, se houver indício de violação à probidade,
esses direitos políticos que sim são tão importantes, eles poderão ser suspensos, poderão ser mitigados, poderão ser deixados de lado, né? Então a gente pode ver ali o fôlego, a importância que a Constituição dá para o tema da proteção à probidade administrativa. Em último lugar, no plano constitucional, eu poderia trazer para vocês o que está previsto no artigo 85, inciso 5 da Constituição Federal. Lá no tópico dos crimes de responsabilidade, a improbidade administrativa é justamente trazida como uma das suas hipóteses de configuração. Ou seja, a prática de atos de improbidade podem sim levar a um impeachment, podem sim levar a esse processo jurídico-político sui generis que a gente tem na nossa Constituição, levar à destituição do cargo, né? Então, a gente pode ver como o tratamento dado pela Constituição Federal ele é sério, ele é robusto.